Vamos falar agora sobre um item especial que é conhecido como GPS mais itens. O que é o GPS mais itens? É um item GPS combinado com campos de país, estado, cidade, etc. Então, para inserir esse item especial, vamos criar uma tab page. Então, lembra, criar aqui um item que não salva no banco de dados, né? Ctrl Shift 9. Renomear para tab page. Vamos botar no nível 1. E essa tab page nós vamos chamar de GPS mais items, ou itens, né? E aqui dentro, ao invés de adicionar um campo de localização, que é esse campo representado pelo ícone de localização, é o Ctrl Shift 6, é um campo do tipo GPS, que nós já inclusive adicionamos nesse formulário. Está aqui o item 50, local da entrevista. O que a gente vai fazer dentro da GPS mais itens é adicionar esse outro item que está colorido em negrito, que é um campo GPS e mais itens acessórios. Então vamos adicioná-lo. Olha o que aconteceu. O editor inseriu uma série de itens. Um deles é o item do tipo GPS. Então vamos chamar esse de local da entrevista. E aproveitar e excluir esse campo local da entrevista que nós criamos. Vamos excluir ele. Passa a ser esse de cá, o local da entrevista. E, então, como qualquer outro item GPS, ele salva em algumas colunas. Latitude e longitude 3, latilong 4, datetime 2, UTM 3, UTM 4 e int 4. Né? Esse campo local de entrevista, ele está relacionado aos campos país, estado, cidade, bairro, logradouro e número. Então, esses campos, país, estado, cidade, bairro, logradouro e número, são campos que foram criados para conter o que eles próprios dizem no título, né? E foram relacionados de alguma forma ao GPS. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada no Ctrl Shift P de país, para a gente preencher qual é a tabela de referência que vai conter país. Eu vou usar a tabela 6500 para país, 6501 para estado, 6502 para cidade, do slot shared. Porque esses três são itens de dicionário, né? E aqui no GPS, vamos para as propriedades específicas dele com Ctrl Shift P. Mais uma vez, Ctrl Shift P. Olha só, a gente tem uma série de propriedades aqui à direita. E essas propriedades de preenchimento, Fill Country Name, onde que eu vou preencher o país? No item 220. Aonde eu vou preencher a área administrativa, que é o estado? No item 230. E assim por diante. Isso aqui são itens que estão aqui embaixo. 220 é o país, 230 é o estado, 240 cidade, 250 bairros, 60 logradouro e 70 número. E esses itens, país, estado, cidade, bairro, logradouro, número, tem aqui um Activation Scope None. Então o sistema está dizendo que eles estão permanentemente inativos. Então vamos compilar, vamos publicar, né, o nosso módulo. Editar um dos registros existentes. Editar. E lá em GPS mais itens, que é a aba que nós acabamos de criar, vamos pegar um local para entrevista. Procurar. Selecionar esse local aqui, ok. Nota que depois de selecionar o local, esses campos todos, país, estado, cidade, bairro, logradouro, número, foram habilitados. E por que os campos país, estado e cidade não foram preenchidos? Porque eles foram configurados como drop-down. Então, ao pegar a coordenada geográfica, o sistema conseguiu preencher bairro, conseguiu preencher logradouro, conseguiu preencher número. Esse processo se chama geocodificação reversa. E ele não conseguiu preencher país, estado e cidade, porque nessas drop-downs não existia o país, o estado e a cidade a qual a coordenada se referia. Então, para a gente corrigir isso, é simples. Vamos voltar na IDE e transformar esse item de dicionário de país para Autofill Text Box. Autofill Text Box. Autofill Text Box. Agora a gente pode publicar, voltar lá no registro de entrevista do Francisco, editar. E aí sim, ao obter uma coordenada, mover o marcador para cá, pressionar OK,
os campos país, estado, cidade, bairro, logradouro e número são corretamente preenchidos. Então, esse item especial ele é conveniente para não só registrar latitude e longitude do local da entrevista, como automaticamente preencher campos país, estado, cidade, bairro, logradouro. E se a gente quisesse que esses campos estivessem editáveis após preenchidos, a gente poderia, obviamente, editar, digamos que eu queira que o campo cidade esteja editável. Então, vamos das regras de interação, como nós vimos anteriormente, aqui em Interaction. A gente vê que ele se torna ativo quando o campo 210 contém qualquer valor. Perfeito. Então, o campo 210, que é o campo GPS, quando ele contém qualquer valor, o campo cidade é ativado. Porém, tem aqui um sinal luminoso que nos diz que o Activation Scope dele está marcado como None. E ele tem precedência sobre a regra de ativação. Então, vamos mudar esse Activation Scope do cidade para em branco. Ele vai estar ativo. Então, se a gente publicar e editar o cadastro do Francisco, agora eu consigo mexer em cidade. E a gente pode repetir esse procedimento para bairro, logradouro e número.